Glória a Deus. Agora a gente vai pôr a mão no nosso próprio coração, para que a palavra do Senhor encontre nesse coração uma terra fértil. Uma terra que essa semente possa gerar muitos frutos. Eu já estou lá no fruto já. Senhor, nós te damos graças pela tua presença nesse lugar, pelo refrigério que recebemos do alto quando entramos aqui, Senhor. Desde quando o Zé Carlos começou a ministrar, Senhor, na abertura desse culto, cada louvor que foi tocado aqui, cada ministração que foi feita pela Admari, Senhor, que o Senhor esteja presente aqui, abençoando-nos, Senhor, e preparando o nosso coração para essa palavra. E quando essa palavra for lançada nele, que ela possa crescer e gerar muitos frutos para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, eu já vou dar um pulo lá na frente. Põe aí Mateus 12, meu filho. Mateus 12, não, perdão. João 12. João 12, do 24 ao 26. Glória a Deus. Eu estou na Nova Bíblia Viva, tá? Mas pode deixar essa aí se quiser. Então, aqui na palavra de Deus está falando assim: em verdade lhes digo, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Então, vamos lá. A palavra de Deus está aqui. Né? Que a Bíblia fala que a semente é a palavra de Deus. Está aí comparando essa palavra ao grão de trigo. Aí diz assim, que se ele não for lançado na terra, e lá, ao ser lançado na terra, ele não morrer, ele não vai dar frutos. Não é isso? É isso que está escrito ali, que Jesus está falando. Tá, exatamente. Aí ele vai ficar o quê? Sozinho, uma semente sozinha, isolada. Muito bem, segue o versículo seguinte. Porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. Esse ainda era o 24, tá? Vai até o 26. Depois fala, aí olha só, ele está primeiro falando do grão de trigo, que é isso que acontece com o grão de trigo. Né? Aí agora Jesus está fazendo uma analogia, está comparando o grão de trigo conosco, com a nossa vida. Com a vida ali, no caso, ele estava falando com os discípulos, e serve para nós hoje que somos discípulos, amém? Você é discípulo de Jesus? Você recebeu um chamado? Ouviu o chamado? Viu Deus chamando você e você falou, sim, eu quero. Amém? Então, ele fala assim, aquele que amar a sua vida, a perderá. Mas aquele que desprezar a sua vida nesse mundo, ganhará para sempre a vida eterna. Olha o que Jesus está falando, quão profundo que isso é, principalmente na sociedade que nós estamos hoje. A maneira como a sociedade onde nós convivemos, os meios de comunicação que nós temos hoje, falam tudo contrário a isso. Não é verdade? Todas as mensagens que nós temos fora da palavra de Deus, elas são contrárias a essa verdade que a palavra de Deus está falando. Ele está falando aqui para que a gente despreze a nossa vida nesse mundo. Ele não está falando para a gente se isolar, para a gente não conquistar nada nessa terra, mas ele está falando para não valorizar a vida que nós temos aqui nesse mundo. Existe algo que é muito mais importante do que a vida que a gente tem nesse mundo. E aí ele continua falando, no versículo 26. Se alguém quer me servir, você quer servir ao Senhor? Sim ou não? É uma escolha voluntária, tá? Deus não obriga ninguém a servi-lo. Se Deus quisesse, Deus criaria um exército de pessoas que obedeciam a Ele, ponto final. Nem os anjos, Ele não obrigou a obedecer, tanto que anjos rebelaram-se e foram expulsos da presença de Deus. Não está escrito isso na Bíblia? Sim ou não? Vocês estão dormindo? Depois desses louvores todos aí, da gente pular, dançar, né? A gente tem que se voluntariamente sujeitar ao Senhor. Não é uma obrigação. Não, Deus não nos obriga, Deus não nos sujeita a obedecê-lo, mas Ele nos convida a obedecê-lo.
E ele diz o que acontece com quem obedece, com quem se sujeita, com quem escolhe servir. Ele falou: se alguém quiser me servir, você quer servir o Senhor? Então tá bom, vem e me segue, Jesus está falando. Então você tem que seguir, eu tenho que seguir a Jesus. Ele fala: pois os meus servos devem estar onde eu estou. Se me servir, aí vai ter uma recompensa. O Pai o honrará. Muitas vezes a gente está esperando a honra de Deus só porque a gente coloca um versículo bíblico no nosso Instagram. Só porque, eu não sei nem se hoje em dia ainda tem adesivo com versículo no carro. Né? O coraçãozinho da igreja está no carro, meu carro está protegido, e eu não. Ele está falando aqui que eu tenho que me negar a mim mesmo. Eu tenho que me sujeitar, eu tenho que morrer para mim mesmo e servir ao Senhor. O negar vai estar lá em Mateus 16, do 24 ao 27. É a mesma coisa que Jesus está falando numa outra circunstância, mas a ideia é a mesma. Então, Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser um dos meus seguidores, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mas não acabou aí. Ó, ele falou para você se negar, para você tomar a cruz e para você seguir. São 3 passos. Eu tenho que me negar, eu tenho que tomar a cruz, eu tenho que segui-lo. Não basta, eu me neguei, tomei a cruz e não estou seguindo Jesus. E eu faço o que eu quero, então você nem se negou. Se você faz o que você quer e você decide o que você quer da sua vida livre e espontaneamente, porque você está seguindo o teu coração, então você não se negou. Porque você tem que se negar. Eu tenho que me negar. Isso é um exercício diário, tá? Não é uma coisa que eu fiz lá em 1983, antes de a maioria ter nascido. Não, é um exercício que eu fiz hoje de manhã, quando eu me levantei. Que eu estou fazendo agora. É um exercício constante. E aí ele fala, porque todo aquele que quiser conservar a sua vida, vai perdê-la. Ele está falando, se você nessa terra aqui, você escolhe fazer o que você quer, parabéns, irmão. Você pode até ser bem-sucedido quando a gente vê muita gente, aos olhos do mundo, serem bem-sucedidas, conquistando troféus, conquistando riquezas nesse mundo, tendo vários tipos de amores nesse mundo, vivendo todos os tipos de prazeres. A gente vê as pessoas tendo coisas aqui na terra. Mas ele fala, olha, se você quer conservar a tua vida aqui nessa terra, te garanto que você vai perder. Ele está falando de perder o quê? Lá na eternidade. Porque o destino de todos nós, de toda a humanidade, o destino é a eternidade. O tempo que nós temos nessa terra, ele é um tempo limitado. O tempo da eternidade é eterno. Eterno. É para sempre. E a escolha que a gente faz aqui nessa terra vai determinar onde eu vou passar o para sempre. Eu não acredito neste Deus, então você precisa se converter. Porque o que você define na sua mente, o que a filosofia desse mundo te fala, não é a verdade. Mas há mais, então, meu querido, se converte, porque a palavra de Deus fala que é assim. A palavra de Deus fala que existe, eu não sei, né? Daqui a pouco a gente vai mais poder falar isso, mas existe um lugar que se chama inferno. Existe um lugar que se chama tormento eterno. É fato isso. O próprio Jesus falou deste lugar. Se você, ou alguém que está assistindo aí futuramente pela internet, disser que não acredita nesse lugar, então você não acredita em Jesus. Porque a palavra de Jesus fala isso. Mas não é o objetivo de Jesus que a gente vá para esse lugar. Tanto que ele está dando a dica para a gente. Olha, vou dizer para você. Você quer sofrimento eterno ou você quer paz eterna? Eu quero paz eterna. Então, vamos lá. Você vai perder a tua vida nesta terra. Porque todo aquele que perder a sua vida por minha causa, não é pelo time de futebol, não é pela causa política, não é pela sua ideologia. É por causa de Jesus. Se você perde a sua vida por causa de Jesus, ele fala, você vai encontrá-lo novamente. E ele segue falando no versículo 26, que vantagem há alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que se pode comparar com o valor da sua alma? Então, é uma reflexão que ele está dando para a gente aqui, para a gente meditar. Qual é o valor da minha alma? Qual o valor da minha eternidade? A gente vai falar, não tem preço. Mas aí, no dia a dia, a maneira como a gente conduz a nossa vida no dia a dia, está parecendo que
tem um preço. Porque muitas vezes no nosso dia a dia a gente está tendo comportamentos que nos afastam da presença de Deus. A gente tem atitudes, alimenta pensamentos, alimenta sentimentos que nos distanciam da presença de Deus. Lá no Éden, o Adão ergueu um véu, né? A Bíblia fala em Isaías que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o Deus vivo. Então, lá no Éden, quando o Adão escolheu pecar, ele ergueu um véu. Só que lá no Calvário, na cruz do Calvário, a Bíblia fala que Jesus rasgou esse véu de cima a baixo com a morte dele. Então, foi erguido um véu que fazia separação entre nós e o Deus vivo. E muitas vezes esse véu ainda pode estar no nosso coração. E muitas vezes a gente, como Adão, pode estar levantando o véu novamente. Mas esse véu já foi rompido. E o Senhor nos chama a atenção para que a gente não levante esse véu novamente, para que realmente a gente tenha uma conduta de vida no nosso dia a dia que nos aproxime da presença dEle, que nos faça sentir que essa presença é real na nossa vida. Mas muitas vezes, o que a gente permite o nosso coração de sentir, a nossa mente de pensar, está nos afastando de Deus. Entende? E você e eu podemos estar alimentando palavras, alimentando sentimentos que estão erguendo o véu novamente. Mas esse véu já foi rompido. Lembra disso. O véu já foi rompido e foi pelo preço do sangue de Jesus. E a gente não deve erguer esse véu novamente. Eu sei que todos nós aqui somos convertidos, mas muitas vezes a gente está se afastando, a gente está se esfriando, a gente está deixando as circunstâncias dessa vida nos levarem para longe da presença de Deus. E o Senhor quer nos aproximar dele. Este é o objetivo da palavra de Cristo. Ele é o centro. Em Romanos 11, do 33 ao 36, olha o que o Paulo nos fala. Que Deus maravilhoso nós temos. Seu Deus é maravilhoso ou não é? É maravilhoso. E aí ele fala como é profunda a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. A sabedoria e o conhecimento de Deus são ricos e profundos. E ele fala como é impossível para nós compreendermos suas decisões e seus caminhos. É impossível. É impossível a gente entender tudo que Deus está pensando. Por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse com tal pessoa, que tal coisa acontecesse comigo? Porque Deus permitiu que eu tivesse isso na minha infância, que eu tivesse passado por aquilo na minha adolescência, que eu tivesse confrontado aquilo no meu trabalho. Muitas vezes a gente não entende. E vou te dizer uma coisa, você não vai ter resposta para tudo. Isso é uma coisa que trouxe paz para o meu coração. Quando eu entendi isso, meu coração ficou em paz, porque nem tudo eu vou entender. E nem tudo eu vou conseguir saber o porquê que isso aconteceu. Não sei. Eu não sei tudo. E eu nunca vou saber tudo. E Deus nunca vai responder tudo para a gente. Mas uma certeza a gente tem, que esse Deus é maravilhoso. E que há uma riqueza profunda na sabedoria e no conhecimento da pessoa dele. E ele fala... Eu já li o outro? Quem dentre nós conheceu a mente do Senhor? Quem é que sabe o suficiente para ser o seu conselheiro? Quem? Quem conhece a mente de Deus? A palavra diz que nós temos a mente de Cristo, mas a gente entende tudo. A gente conhece tudo, a gente pode aconselhar. De vez em quando a gente quer, né, dar umas dicas para Deus. Será que não seria melhor se fosse assim? Né? Seria melhor se você tivesse feito desse jeito? Seria melhor que não tivesse moscas na terra, barata? Seria melhor. A gente podia, né? Falar, mas meu Deus, não podia fazer os cachorros ficarem mudos? Você quer dormir e a cachorrada, você quer fazer a célula, a cachorrada fica latindo, né? A gente não vai ter resposta para tudo e a gente não vai aconselhar Deus, a gente não é conselheiro de Deus. Você e eu não somos conselheiros de Deus. Deus sabe muito mais do que a gente. Deus é Deus.
E a gente não pode ser conselheiro dele. E ele segue falando. E quem já deu alguma coisa a Deus para que pudesse recompensá-lo? Você já deu alguma coisa para que Deus possa te recompensar? Pô, vem aqui, você me deu isso, eu vou te dar isso aqui em troca. Eu estou assistindo um seriado sobre psicologia e a pessoa fala assim, eu não posso receber nenhum favor de graça, assim. Então, você me fez o favor, eu tenho que te devolver o favor. Desculpa. Então, você não vai se relacionar com Deus. Porque Deus, de graça, deu a vida eterna para você. E você nunca vai poder devolver nada. Nada que você fala, mas eu estou dando minha vida para Deus. Nada que você possa dar para Deus. Nada que você possa oferecer para Deus, Ele não já tem. Porque a tua vida foi Ele que deu. Quem faz a gente respirar é Deus. Quem tira a nossa respiração é Deus. Quem faz o nosso coração pulsar é Deus. Porque se Deus quiser, por mais que a ciência tente, porque a ciência tenta, né? Agora, moda é a pessoa fazer a harmonização facial. Gente, pelo amor, não. Olha só, você pode fazer, eu sou super a favor que você faça lá suas coisas para você ficar mais bonito, mas cuidado com essas harmonizações faciais. Porque o Vitor me mostrou outro dia uma mulher que eu falei, gente, a mulher parece uma caveira. De verdade, ela não sei o que a pessoa faz hoje em dia, gente. Eu sei, eu gostaria de fazer uma papadinha aqui, tirar. Porque, né, não adianta, você pode esticar tudo, mas aqui a raio do pescoço, não tem jeito. Pode ver, os velhos esticados aí pela internet, tudo esticado, tudo bonitinho. Quando você vê o pescoço, tudo perdido. Tem que usar um echarpe, porque no pescoço desse calor não dá. Mas olha só, isso é o ser humano tentando prolongar a vida, tentando ficar jovem mais tempo. Né? Daí tem a ciência aí que está tentando fazer órgãos, eu acho que é válido substituir, né, o coração por um coração mecânico, e não sei o que lá, e o sangue, tem a hemodiálise, e tem coisas que são válidas, senão não existia a medicina, então não permitiria que existisse a medicina. Né? A medicina é válida e é válido a gente querer se conservar, mas a gente não vai conseguir ter vida eterna nessa terra, por mais que se tente. Né? O Geraldo ama filme de ficção científica, e de vez em quando tem uns filmes aí que a consciência é jogada para o computador, pode ser jogada para um outro corpo, né? Não tem negócio desse. Aí você morre, mas a tua consciência não morreu, então você está vivo. Aí vem um outro corpo, um clone, ou sei lá o quê, um robô lá o quê, e aí joga a tua consciência o quê? Você está tentando ter vida eterna nessa terra. Não vai rolar. Por mais que a ciência avance, não vai rolar. Não vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora, segundo o Apocalipse, que as pessoas vão desejar morrer e não vão conseguir. Morrer nesta terra. Não vão conseguir, mas é por causa do juízo de Deus que veio sobre a terra. Porque a pessoa vai querer, me mata, e ela não vai conseguir morrer. Eu não sei o que é isso, eu não sei. Né? Se nem o João entendia, quem sou eu? Né? João que andou com Jesus, que teve a revelação, não entende, eu menos ainda entendo. Mas não adianta. Nossa vida nessa terra, ela é finita. E mesmo a esses que vão desejar morrer não vão conseguir, vai vir o juízo de Deus sobre eles. E eles já estão perdidos, esses que estão ali na Bíblia, né? Já estão perdidos, porque eles não escolheram o caminho do Senhor. Eles escolheram o mundo, eles escolheram fazer a vontade deles, fazer a vontade da carne, fazer a vontade deste mundo temporal, passageiro. Amém? Então, a gente não pode dar nada para Deus. E no versículo 36, ele finaliza dizendo, todas as coisas vêm única e exclusivamente dele, por ele e para ele. A ele seja a glória para todo o sempre. Amém. A gente canta um louvor, né? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. É deste versículo aí que sai aquele louvor. Então, é dele, é por ele, é para ele. Tudo, você e eu vivemos e existimos para ele. Eu não vivo e existo para o Geraldo, para a igreja, para satisfazer a vontade do Vitor, para satisfazer a vontade de vocês, ou para a minha própria vontade. Eu vivo para o Senhor Jesus. E dentro da vontade do Senhor Jesus para a minha vida, inclui o Vitor, o Geraldo e vocês. Né? Inclui a gente ter comunhão, inclui a gente se relacionar, inclui a gente viver junto, né? Em harmonia, inclui a gente de vez em quando sair umas faíscas,
não tem jeito, não existe relacionamento sem faísca. Porque a gente tem que continuar, né? Prosseguir, para aprofundar no conhecimento uns dos outros. Então, o Senhor nos chama a ter este relacionamento. Em Oséias 6:6, eu acho lindo nesta versão desta Bíblia aí, a maneira como ele descreveu, né? Deus falando assim, olha, eu não quero sacrifícios, eu quero o seu amor. O Senhor está falando ali, no caso para Israel e hoje para nós, né? Está falando, olha, Fernando, eu não quero que você se sacrifique, que você se mate, que você faça todo o esforço possível neste mundo. Eu simplesmente quero que você me ame. Simplesmente eu quero que você me ame. E aí daqui a pouco eu vou falar sobre sacrifício, vai parecer que é contraditório, mas não é. Porque o princípio do sacrifício é o amor. É eu amar a Deus. Então, qualquer sacrifício que eu fizer, vai ser porque eu amo. Eu amo. Quando eu vim morar aqui em Marília, para mim foi um sacrifício. Porque eu não gostava de São Paulo. Gente, eu sou carioca, né? Nascida e criada no Rio de Janeiro, né? De Laranjeiras. Nascido lá em Laranjeiras. Fluminense é um sentimento sem igual. Eu sou carioca. E eu falava, Deus me livre de morar em São Paulo. E quando eu vim, foi um sacrifício. Eu fiz um sacrifício, mas foi por amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o Geraldo. Porque eu amava o Geraldo estava em São Paulo. Se eu quisesse ficar com o Geraldo, eu tinha que vir para São Paulo. Eu vim. E hoje eu falo, meu filho é nascido e criado aqui. Ainda que ele foi gerado no Rio de Janeiro, que fique claro. Que ele foi gerado no Rio de Janeiro, quando nós estávamos lá. Mas mesmo a alma dele sendo carioca, ele é caipira. Ele é do MAC. Mas olha só, até ir para a escola ele sabia falar direito. Ele falava luz, ele falou luz, porta. Aí ele foi para a escola, aí ele fala luz, porta. O que eu quero dizer para você, foi o sacrifício por amor. E hoje eu agradeço a Deus a morar aqui. Vocês sabem disso, né? Que eu sou grata. Eu amo vocês, amo vocês, agradeço. Não quero voltar para o Rio de Janeiro só para passear, para ir num jogo ou outro e tal. Mas eu não quero, amo estar aqui, amo vocês, amo essa igreja, me sinto amada por vocês. Já falei, o Vitor foi criado por todos, né? O Vitor tem mães aí, tem Mância, tem a mãe ali, outra mãe ali, outra mãe. O Vitor está cheio das mães. As mães dos amigos dele são mães dele, a Denise, a Luciana, a Valéria, né? O Vitor é cheio das mães aqui, tem as vós, a avó Luzia, né? É cheio das vós também, né? Tem a Bisa agora, ele tem a vó Noemi. Gente, a gente ama estar aqui, mas foi um sacrifício por amor, entende? Custou a minha praia, mas valeu a pena. Valeu a pena. E se eu tivesse que voltar atrás, eu faria o mesmo. Eu amo estar casada com o Geraldo. Eu acho que ele é o melhor marido, ainda está fortinho agora. Melhor marido que existe. É. Amo a vida dele, assim, a maneira como a gente se relaciona, né? Mas é isso que o Senhor espera de nós. Quando você ouvir sacrifício, entenda que é amor em primeiro lugar, porque não fica pesado. Se Deus pedir alguma coisa para você e você ama a Deus e faz aquilo por amor a Deus, seja lá o que for, mesmo mudar de cidade, não é pesado. Aí o Senhor fala, não me interessa por suas ofertas, o que eu quero é que vocês me conheçam. O que Deus está nos chamando é a ter intimidade com Ele. Então, quando Jesus fala assim, olha, quem perder a sua vida vai achar, é que Ele está falando, se perca em mim, porque eu sou a vida.
Jesus está falando. Eu sou a vida. E se você vier para mim, você vai ter a vida que você precisa. Você vai ter, como a gente cantou, o vazio que havia em mim, hoje é a morada do Senhor. Né? Todas as vezes que eu canto essa música em casa, eu lembro disso, assim, do vazio que existia na minha alma. Que era um vazio que nada preenchia. Eu tentei preencher esse vazio com a intelectualidade, tentei com o esporte, tentei com álcool, com droga, com qualquer coisa, e nada preenchia. Mas quando eu conheci a vida eterna, o vazio foi preenchido. E continua sendo preenchido. De vez em quando eu descubro coisas dentro de mim que, está precisando de luz aqui. Está precisando de vida aqui. Mesmo todo tempo depois. Eu também preciso me render ao Senhor todos os dias. Mesmo passando-se tanto tempo. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer para perder a minha vida está em Hebreus 11, versículo 6. É um versículo conhecido, que a gente conhece já, né, de decorar. Fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve acreditar que Ele existe e que Ele é doador, galardeador de tudo, de todas as coisas, quando a gente se aproxima dEle. Está lá, Ele recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Se você sinceramente está procurando a Deus, não é porque alguém mandou, não é porque tem uma direção ali que tem que fazer um jejum, que tem que orar, que tem que ir num culto, não. É porque você sinceramente quer agradar a Deus. Porque mesmo quando você está lá no teu trabalho, seja lá qual for o teu trabalho, lá na escola, na faculdade, onde você estiver, em casa, onde você estiver, você sinceramente quer agradar a Deus. Deus vai te recompensar. Mas Ele precisa, antes de eu querer agradar a Deus e de ser recompensado por Ele, eu tenho que crer nele. E crer é confiar. Porque se eu não confiar que Deus cuida de mim, que Deus é presente na minha vida, se eu não confiar na pessoa de Cristo, eu não vou entregar minha vida para Ele. Se eu não confiasse no Geraldo, eu não ia largar minha família, a igreja lá no Rio de Janeiro, na qual eu era amada, né, pela qual havia sido adotada, eu não teria largado eles para vir com o Geraldo se eu não confiasse nele. Se eu não confiasse em Deus, se eu não visse Deus através da vida dele. Então, o primeiro passo para que eu me entregue, para que eu perca a minha vida, é confiar nesse Deus de amor. E o Salmo 142... Salmo 142 todo, ele fala assim: em voz alta clamo ao Senhor e suplico que me ajude. Se você está pedindo ajuda para Deus, é que você está passando por um problema. Porque se você está bem aqui, está tudo tranquilo na tua vida, para que você vai pedir ajuda? Está tudo dando certo, você está milionário, você tem 3 carros na garagem, não tem problema nenhum, está com a saúde em dia, está bem no amor, está bem... Mas se você está com um probleminha, uma dorzinha de dente que seja, você vai pedir ajuda para o Senhor. E aí ele fala: eu clamo ao Senhor, abra o meu coração. Você faz isso? Porque você só vai abrir o teu coração para quem você confia. Você não pode abrir o teu coração para uma pessoa estranha, porque você não sabe o que essa pessoa vai fazer com aquilo que você falar para ela. Mas para Deus Todo-Poderoso, você pode abrir o teu coração. E aqui o Davi confia. E ele fala: abre o meu coração e conto a ele tudo o que me deixa triste e angustiado. E muitas vezes a gente na nossa vida não está avançando porque a gente acha que não tem que falar para Deus tudo. Deus já sabe de tudo. Deus quer ouvir você falar: irmão, olha só, confessa para o Senhor. Ele quer ouvir de você. Quando você está triste, né? Está o Jean e a Dani separados porque ele mora lá, ela mora aqui. Tem hora que deve bater uma tristeza, né? Ela perdeu o cachorrinho esses dias. Você acha que a pessoa não fica triste? Fica triste. Isso é um cachorro. Mas para quem tem, né? Eu tô com a minha hóspede lá em casa. A Amora está lá em casa. E ela, né? A Carminha tá viajando e eu deixo lá. Gente, ela faz companhia. Outro dia, para me acordar, ela subiu na cama e ela...
Ela faz companhia, ela não é minha, ela é da Carlinha. Imagina se é meu, se está ali, se, né? Foi criado, ela casou e mudou e levou o cachorrinho junto. Né? Mas olha só, ela tem que falar para o Senhor, Senhor, eu estou triste, porque ela partiu. Ai, diz, é só um cachorro, vai falar isso para Deus? Vai falar isso para Deus. Né? Ah, Deus, eu estou triste, mas já está tudo preenchido, todo vazio que havia em minha tua morada, você não vai ter mais tristeza. Olha só, você não morreu para a eternidade. Lá na eternidade, realmente. Quando a gente chegar na eternidade, a Bíblia fala que não vai ter mais choro, mais dor, mais tristeza, mais angústia, mais nada, mais guerra, nada. Olha que maravilha. Mas você não está na eternidade ainda, você está nesta terra. E nesta terra você vai passar por aflições. E o Senhor quer ouvir você falar. Ele quer ouvir você falar as suas tristezas, as suas angústias. Ele fala, meus inimigos puseram armadilha no meu caminho. Não tem pessoas que são encrenqueiras e põem armadilhas no teu caminho? Armadilha, querido, olha só, não é uma coisa que você sabe que está ali. Se você soubesse que tinha uma armadilha ali, você não caía nela, né? Vamos combinar? A armadilha normalmente é um negócio que está escondido e que você cai sem nem perceber que caiu. E tem gente que é assim, que arma armadilhas contra a gente, da nossa família, dos nossos relacionamentos de amizade, do nosso trabalho, então. Né? Principalmente quanto melhor for o seu trabalho, assim, quanto mais certinho você for, mais vai ter gente querendo armar armadilha contra você. E aí ele fala, os meus amigos, meus inimigos colocaram armadilhas. E isso me deixou desanimado e triste. Mas não pode ficar desanimado e triste, tu é crente? Ele está aqui abrindo a alma dele, falando, eu fiquei desanimado e fiquei triste. Está expondo o coração dele. Eu fiquei triste, porque os meus inimigos, não foi nem os amigos, porque às vezes os amigos também fazem, mas está falando dos inimigos. Os inimigos fizeram isso contra mim, eu fiquei desanimado e fiquei triste. Desanimado é você ficar sem ânimo, você não ter disposição para fazer as coisas. Mas ele segue falando, no entanto, sei que o Senhor conhece todos os meus caminhos. Isso tem que estar aqui, ó. Olha à minha direita e veja, estão me atacando. Ele sabe que Deus sabe, mas ele fala assim, olha só, eles estão me atacando aqui pela minha direita. Aí ele fala, ó, eu não tenho amigos. Gente, a Bíblia fala dos valentes de Davi, que entraram no raio de uma caverna, ficaram lá, pensa você morar numa caverna. Eu só penso num lugar que não tem saneamento básico, onde eles faziam as necessidades deles. Tem uma hora na Bíblia que fala que o Saul foi lá numa caverna fazer as necessidades dele, né? Então, você sabe as necessidades mais profundas de um homem, quando ele comeu uma feijoada, e aí ele fala, dentro da caverna, agora você imagina o cheiro do raio da caverna. Aí estava lá o Davi morando na caverna com aqueles caras que eram chamados dos valentes de Davi, né? Para frente eles são chamados valentes de Davi, são amigos de unha e carne, aqueles amigos inseparáveis. Tem uma hora que ele estava numa batalha que ele fala, ai que seja, os caras vão no meio da batalha, vão lá catar uma água para ele, se sacrificam, podem morrer no meio do caminho para levar água para ele, e ele não bebe a água, porque ele fala, nossa, vocês fizeram isso, não, eu não mereço isso aqui e tal, mas olha só, ele não tinha amigos. Como que ele não tinha amigos? Se ele tinha um monte de homem morando com ele, pensa, homem, um monte de homem morando com ele num lugar sem saneamento básico, sem chuveiro, sem sabonete, sem desodorante, sem perfume, sem nada. Isso não é amigo? Gente, só amigo para morar com você dentro de uma caverna por um período longo de tempo. Entende? Ele tinha amigos, mas a alma dele estava angustiada. E a gente é assim também. A gente pode estar cercado de amigos, mas tem hora que a gente fala, não tem ninguém. Não tem nenhum amigo. A gente sente isso na nossa alma. Não é porque ele não tinha amigos, é que ele não estava sentindo que tinha amigos, ele estava se sentindo sozinho. Porque tem coisa que você está passando que ninguém entende e nem vai entender mesmo. E não existe empatia, simpatia, apatia, não existe isso. Não existe ninguém que vai sentir a tua dor, porque a tua dor é tua e dor é uma coisa que não se mede. Pergunta aí para os médicos, enfermeiros, fisiatras, fisiológicos, qualquer coisa. Pergunta. Dor não se mede. Pergunta para o veterinário, não tem como você medir dor, não tem como você entender a intensidade da dor de um e da dor do outro. Porque a dor que para mim dói, para você não dói.
Para você, o seu cachorro morreu, não tem dor nenhuma nisso. Para ela fica arrasada. Eu fiquei quando as minhas, todas quando já morreram no passado. Né? Eu chorava no meio da rua, gente. Porque o cachorro morreu, eu lembrava do cachorro no meio da rua. Dor não se mede. A dor do Davi era intensa. E ele estava sentindo que ele não tinha amigos, que ele não tinha nem onde se esconder. Ninguém se interessa por mim. Ele falou, olha, ninguém me ama. Ninguém me quer, ninguém me chama do meu amor. Eu estou me sentindo sozinho, abandonado. Meu marido não me entende, minha esposa não me entende, meu filho não me entende, minha irmã não me entende, meu irmão não me entende. Ninguém me entende, não tem nenhuma vozinha para me entender, ninguém me entende. Era assim que o Davi estava se sentindo, e é assim que eu e você nos sentimos muitas vezes. Mas ele fala, por isso, Senhor, eu clamo e digo, o Senhor é o meu lugar seguro. Porque tudo pode passar, minha alma pode estar angustiada, meus sentimentos podem estar revirados, mas o Senhor é o meu lugar seguro. O Senhor é a única força, a única riqueza na terra dos viventes, a única riqueza que ele tinha. A única coisa que ele sentia que valia a pena na vida dele era o Senhor. E ele segue falando, acabou? Ele segue falando, responda aos meus gritos de ajuda, porque eu estou muito fraco. Salve-me dos inimigos que me perseguem, pois eles são mais fortes do que eu. Liberte a minha alma dessa prisão. Quem está preso? É a alma. Liberta a minha alma dessa prisão. A gente tem que clamar para o Senhor. Senhor, olha, eu estou me sentindo assim. Eu estou me sentindo abandonado, estou me sentindo sozinho, eu sinto que ninguém me entende, eu sinto que essa dor que eu tenho, ninguém consegue entender, ninguém respeita a minha dor, ninguém sabe perceber o que eu estou passando nessa hora, eu estou sozinho, abandonado por todo mundo, mas o Senhor está comigo. E eu peço para o Senhor para me libertar a alma dessa prisão. Assim, darei graças ao seu nome. Então, os justos se alegrarão comigo pela sua bondade para comigo. É o último? Acabou, meu filho? Os justos vão se alegrar comigo. Quando? Quando ele vê a mão do Senhor agindo. Mas como que o Deus vai agir? Porque ele falou para Deus. A gente tem que aprender a falar para Deus. Colocar para Deus, Deus, isso aqui está me angustiando. Eu estou sentindo essa dor. Eu estou me sentindo sozinho. Eu estou me sentindo abandonado. Eu estou sentindo que ninguém gosta de mim, que ninguém se interessa por mim, que ninguém quer cuidar de mim. É isso que eu sinto dentro de mim. É isso que eu estou sentindo. Se é verdade ou se não é, não importa. É o que eu estou sentindo. E a minha verdade nesse momento é essa dor que eu sinto. Mas o Senhor está nos convidando a perder a vida. E perder a vida é mergulhar em Jesus. É em Cristo que está a nossa vida. É nele, é dentro de Jesus. É isso que ele está falando. Eu estou dando para mim e para você dicas de como a gente deve agir. Como que é perder a vida? Eu saber que o que eu tenho aqui não vale nada. Que tudo nessa terra vai passar. Eu posso ser milionário de um dia para o outro, perder tudo. Quantas histórias a gente vê de pessoas que eram milionários que perderam tudo do dia para a noite? Veio uma guerra, uma revolução. A gente conheceu uma pessoa que era do Líbano e a pessoa veio para o Brasil e ainda tem terreno lá no... Só que veio a guerra. Não importa se o pai dessa pessoa era milionário lá no Líbano. Veio uma guerra e acabou. Acabou tudo que ela tinha. Da noite para o dia, assim, puf. Quem garante que não vai vir uma guerra, uma peste, um raio de uma pandemia de novo? Né? E a pessoa perde tudo. Mas a gente tem algo que é eterno, que é Cristo Jesus. Ele é a vida eterna. E é nele que a gente tem que mergulhar. E é isso que é perder a vida. Eu tenho, então, confiar no Senhor. Além de confiar, eu tenho que obedecer. João 15, do 9 ao 14. Vamos começar. Eu só vou obedecer se eu confiar. Né? A gente já deu muitas vezes esse exemplo de uma criancinha que está num balcão e o papai fala, pula. A criancinha confia no papai. No balcão. A criancinha confia no papai e pula no colo do papai. Ela sabe que o papai vai segurar. Porque ela confia no pai. Mas se eu falar para a criancinha desconhecida, pula, ela não vai pular. Ela não confia em mim. Você entende? A gente só obedece a quem a gente confia.
E aí o Senhor Jesus está falando aqui, olha, eu estou amando vocês, tal como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Seguinte, se vocês obedecerem os meus mandamentos, é assim que eu vou acreditar que vocês permanecem no meu amor. Não adianta você dizer que Deus é amor, Deus é. E a gente ouve muito isso, Deus é amor, mas Deus é amor. Mas olha só, Deus está falando para você permanecer no amor dele. Ele não deixou de ser amor. Mas para você permanecer, você tem que obedecer. Não tem outra escolha. Eu não posso fazer o que eu quero da minha vida, escolher o que eu quero da minha vida, sendo que o que eu quero da minha vida não tem nada a ver com a vontade de Deus para mim, e eu dizer que Deus me ama. Ou Deus pode continuar te amando, mas você não está no amor dele. Você saiu do amor dele. Porque Deus continua te amando, tá? E Deus vai continuar tentando te atrair para a presença dele. Mas você está se afastando, assim como Adão que levantou o véu. E aí ele segue falando, assim como eu, Jesus falando, obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês. Sim, vocês vão ficar transbordando com a minha alegria. E ele segue falando, o meu mandamento é esse, amem uns aos outros como eu amo a vocês. É até o 14, tá? E esta é a maneira de medir o amor. O amor é demonstrado quando uma pessoa entrega a vida pelos seus amigos. É assim que se mede o amor. Tá. Vocês são meus amigos se me obedecerem. Não adianta eu falar que eu sou amigo de Deus e eu não obedeço o que Deus quer para a minha vida. Não adianta eu falar que eu sou amigo de Deus e eu escolher outro caminho que não é aquele que Deus escolheu para mim. Ele falou aqui que a gente prova o amor pelo outro quando a gente dá a vida pelo outro. Não é que eu vou me sacrificar. Né? Que a gente vê isso nos filmes, a pessoa se põe na frente da bala, da faca, da espada, isso aqui para morrer pelo outro. Não é isso. Ele está falando no dia a dia, que desculpa, é muito mais difícil, porque ali você se colocou na frente da pessoa que vai receber. Não estou dizendo que é fácil, não, mas você tomou uma bala, morreu, acabou a tua vida, beleza. Agora você todo dia tem que lavar o prato. Todo dia você tem que passar uma vassoura. Todo dia você tem que lavar uma roupa. Todo dia você tem que sair de casa, pegar uma condução e ir para o trabalho, para dar o sustento para a tua casa. É assim que você está provando. É assim que você está dando a vida. A Vanessa ficou, graças a Deus, sozinha. Né? Ela escolheu, em vez de ter uma vida de uma pessoa que não queria a vontade de Deus, uma pessoa que feria no corpo e na alma a casa dela, ela escolheu ficar sozinha, mas ela pagou um preço por isso. E não foi preço barato. Né? Foi um preço alto. Ela se sacrificou. A Vanessa trabalhava, ela era mais que o pai do Cristo. Ela trabalhava em 4, 5 empregos. O pai do Cristo tinha 2, né? Ela trabalhava 4, 5 empregos. Ela fazia uma faxina de dia, de noite ela ia passar uma roupa em outro lugar, não é? Para dar o melhor para a filha dela, para dar o melhor para ela, para conquistar o que ela tem hoje. Você está entendendo? Isto é um sacrifício. Isso é dar a vida pelo outro. Ela não morreu, se pôs na frente de uma faca, de uma espada, de uma bala. Mas ela deu a vida pela família dela. Ela deu a vida para Jesus, porque neste meio tempo, imagina quantos pretendentes suspeitos apareceram aí. Né? Imagina quantas flechas do inimigo vieram para atentar a vida dela. Quantos enviados de Jezabel. Quantos enviados de Jezabel vieram para tentar seduzir ela, para desviar ela do caminho. Ela pode ter se balançado em algum momento, porque ela é um ser humano, mas ela ofereceu a vida para o Senhor. E hoje existem recompensas na vida da Ellen
que são por causa do sacrifício da Vanessa. Hoje a Ellen recebe bênçãos por causa do sacrifício da Vanessa. Assim como nós hoje podemos oferecer nossa vida por sacrifício pelas gerações futuras, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Como a gente recebe coisas hoje que são por causa das gerações passadas. Porque uma parte da minha família era católica, uma parte era evangélica, luterana. E essas partes daí, né, sem detalhes, oravam por mim, oravam pela minha vida, sem eu nem saber, sem eu nem entender que eu precisava de salvação. E a salvação chegou para mim. E um dia uma tia minha, no caso era tia-avó, que era luterana, ela sofreu uma coisa lá na casa dela, na família dela, e ela veio conversar comigo. Ela é uma senhora, né? Na época lá, ela já tinha lá pelos seus, sei lá, 70, 80 anos, e ela veio conversar comigo, eu na época eu tinha uns 20 e poucos anos, e ela falou: Anelisa, eu vou conversar com você, porque você é a única pessoa que me entende, que vai entender a dor que eu estou sentindo, pela circunstância que ela tinha passado. E aí ela falou algumas coisas. Por que eu podia entender? Porque eu tinha me entregue a minha vida para Jesus. Porque eu raciocinava no mesmo tipo de raciocínio dela. Porque eu tinha perdido a vida nessa terra para ter uma vida na eternidade. Ela reconheceu isso. Aí ela falou das orações e tudo mais. Né? Não vem ao caso agora. Então a gente tem que confiar no Senhor, a gente tem que obedecer ao Senhor. O Davi, ele entendia o que era o valor de um sacrifício. Tem uma circunstância que ele precisava oferecer algo para o Senhor e falaram para ele: olha, toma isso aqui, Davi, eu estou dando de presente. Davi era o rei aqui. Eu estou dando de presente para você, você não precisa pagar nada por isso. E o Davi fala: opa, não, eu não posso oferecer um sacrifício para o meu Senhor que não me custe nada. Lembra que eu falei que eu ia falar do sacrifício lá na frente? O Davi entendia o valor do sacrifício. Ele pagou por aquilo, porque ele entendia que não tem sacrifício que você dê para Deus que seja assim, não vai me custar nada. Custa. Custa você estar aqui num domingo de manhã, podendo estar em casa dormindo. Custa. É um sacrifício, sim. Você tem que acordar domingo cedo, sendo que você já acorda cedo, de segunda a sexta, muitas vezes segunda a sábado, e domingo você poderia estar dormindo até mais tarde, mas você veio para cá porque você escolheu oferecer a sua vida como um sacrifício ao Senhor. Ontem o Geraldo foi abençoado. Os irmãos abençoaram ele, e ele foi num congresso em Piratininga, né? Nossa, voltou empolgadíssimo, contando muito obrigado a todos que colaboraram. Deus nos abençoe. Mas ele voltou super empolgado, contando, falando as coisas que tinham acontecido lá, como foi, né? Ele teve que acordar às 5 horas da manhã. Foi sacrifício ou não foi? Eles tiveram que pegar o carro, ir lá para esse lugar. Foi um sacrifício ou não foi? Passaram o dia inteiro, eles podiam estar dormindo em casa, descansando o sábado inteiro. Eles deram o sábado deles para ouvir a palavra de Deus, para ouvir direções da parte de Deus, do que Deus está se movimentando pela terra. Eles se ofereceram por amor ao Senhor. E ainda presentearam Geraldo. Que para ele também foi um sacrifício, que ele não queria aceitar. Eu falei: aceita, mas estão te dando. Podem me dar o que quiser, que eu aceito. que fique bem claro. Eu não estou brigando, ninguém me dá nada. Inclusive, sábado que vem é meu aniversário. Por acaso, só. Ai, ai. Mas olha só, então eu tenho que entender o valor do sacrifício. E a última coisa que eu tenho que fazer com relação a Deus, quando eu quero perder a minha vida, é ser grato a Deus. Parece contraditório. Eu vou perder a minha vida e eu tenho que agradecer a Deus por isso, sim, porque um coração grato move o coração de Deus. Deus se move pelo nosso coração grato. Em 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 19. Ele vai estar dando algumas dicas para a gente ali. E ele fala assim, estejam sempre alegres. Permaneçam sempre em oração. Estejam sempre agradecidos. Sempre agradecidos, haja o que houver.
como o Zé Carlos falou na hora que abriu o culto aqui. Eu falei, olha, Deus está falando. Todas as ministrações do louvor aqui têm a ver com essa palavra. Se você vem para o culto, eu sempre falo isso, vem atento, porque Deus está falando com você. Nada é por acaso, ninguém combinou com ninguém, ninguém sabia o que eu ia falar, o Zé Carlos não sabia o que eles iam cantar, e tudo se completa. Porque o Espírito de Deus é que se move, é o Espírito de Deus que quer falar comigo e com você. E Ele move as circunstâncias para nos direcionar nesse sentido, daquilo que Ele quer falar conosco. E Ele fala, sejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus. Você pertence a Jesus, então, olha só, seja grato, porque esta é a vontade de Deus para você. Eu tenho que ter um coração agradecido. E ele finaliza falando, não abafem, não apaguem, né? Não abafem o Espírito Santo, porque ali, na palavra de Deus, não precisa mais não. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo é como uma chama, né? Então, tem algumas versões que falam para a gente não apagar a chama do Espírito, né? Tanto que a gente canta, acende o fogo, não deixe o seu amor se esfriar, não deixe a chama se apagar. É isso, ele está falando, não abafa, não apaga. Né? Porque você tem uma vela, uma coisa, e abafa, a coisa ali para queimar precisa de oxigênio. Se você abafa, você vai tirar o oxigênio e ele vai acabar e vai apagar a vela. Né? Ele está falando, olha, o Espírito Santo precisa do ar para se manter vivo. O ar é você estar mantendo a palavra viva no teu coração. Então, ele fala todas essas direções que ele está dando para você ser alegre, para você ser grato, para você orar. É tudo na direção de você não apagar o Espírito de Deus na sua vida. De você manter vivo a chama do Espírito de Deus dentro de você, dentro do teu coração. Manter vivo a presença de Cristo. Hebreus 13, do 15 ao 17, ele vai falar... Com o auxílio de Jesus, nós oferecemos continuamente o nosso sacrifício de louvor a Deus, como? Ao confessar aos outros a glória do seu nome. Então, o nosso louvor a Deus é um sacrifício de louvor. É um sacrifício de louvor. Sacrifício é uma coisa que custa, mas é um ato de adoração a Deus. Deus se agrada quando a gente oferece o sacrifício de louvor. Como o Zé Carlos falou aqui, abrir a tua boca e cantar para o Senhor. Quem toca e canta aqui, ok, eles têm que saber tocar e cantar no tom certo, a gente. Deus dá uma corrigida no que a gente canta. Deus faz aquela equalização que o Nivaldo sabe fazer ali, mais ou menos, o negócio ali, só que Deus é mais perfeito que a do Nivaldo, né? Aí Deus ajeita aqui o que a gente está cantando e chega para Ele como um aroma suave, como uma voz agradável, porque Ele está vendo o nosso coração rendido. O nosso coração que quer engrandecer o nome dEle. Então, quando a gente abre a boca para cantar, abre a boca para cantar coisas para o Senhor. Cuidado com os louvores, com as músicas que você canta, né? Porque nem tudo que você canta é louvor. E alguns que se dizem louvores são tão louvor também. Então, preste atenção no que você está cantando. O pastor Júnior sempre fala isso. Preste atenção na letra da música. Não só canta assim automaticamente. Preste atenção no que está sendo falado ali naquela música. Pode ser um pagode, um samba, um rock, lá o que for. Preste atenção no que você está cantando. Porque tem música que é do mundo, que a gente fala que é música do mundo, que não é louvor a Deus, que tudo bem, que ok. Mas tem umas que, pelo amor de Deus, né? Não dá para a gente estar cantando, né, certas coisas, dançando certas coisas, pelo amor de Deus. A gente tem que ter um pouco de... Bom, se você quer agradar a Deus, não quer dizer que você não possa fazer. Você pode fazer o que quiser. Você é livre para cantar o que quiser, para dançar o que quiser. Só que você é livre também para sofrer a consequência do seu ato. Porque todo ato nosso tem uma consequência. Né? Então, se eu estou cantando determinadas coisas, eu vou cantar músicas... tem umas músicas de sofrência, né? que fala que é música de corno. E aí a gente fica cantando assim, eu não quero que meu marido me traia. Eu não quero que eu estou casando com o Geraldo, estou amando o fulano. Que isso? Eu não quero isso. Eu não quero isso para a minha vida. Por que eu vou estar cantando isso?
Entende? Então, cuidado quando você cantar qualquer coisa que sai da sua boca. Ofereça a Deus louvor. Mas não toda música tem que cantar, tem que ser louvor? Não, não precisa. Pode ser uma música romântica, pode ser. E é com você. Eu sei que tem gente que não aceita, mas eu não sou dessas que não aceito. Mas entenda, cuidado com o que você está cantando. Né? E aí ele segue. Não se esqueçam de fazer o bem. Então, sacrifício de louvor não é só você abrir a boca e cantar. Existem atitudes que você tem que tomar. E dentro dessas atitudes é fazer o bem. Fazer o bem significa que muitas vezes eu vou sofrer, pagar o preço por estar fazendo o bem. Eu vou tirar uma coisa de mim para poder dar uma coisa para o outro. Não é que eu vou ficar sem nada, mas muitas vezes vou ter que abrir mão, primeiro, do meu tempo. Não é? O nosso tempo é o único bem irreversível que nós temos. Não volta, não existe tempo, não existe máquina do tempo, não existe tempo que volte atrás. Então, primeira coisa que eu estou dando, quando eu dou para qualquer pessoa, qualquer coisa, é o meu tempo. Eu quero dar um presente para alguém, eu vou escolher o presente, eu vou dar o meu tempo de sair, de ir para a rua, de entrar no aplicativo e de escolher aquele presente, eu estou dando o meu tempo. Então, ele está falando ali para você fazer o bem para o outro. Não é só para você, não é só para a sua casa, não é só para a sua família. É você fazer o bem para todos e de repartir o que tem. Eu não posso dar o que não tenho, mas eu posso dar o que eu tenho. Eu posso repartir o que eu tenho para quem está passando necessidade. O que está passando necessidade vai fazer? Tem umas pessoas que passam lá em casa que pedem comida, pedem dinheiro, normalmente a gente não dá, mas a gente dá comida, a gente dá roupa. Se a pessoa vai pegar aquela roupa aqui e vai jogar na outra esquina, a pessoa me pediu uma roupa. Eu dei a roupa para ela. Se ela vai jogar a roupa fora, o que eu tenho com isso? Entende? Não tem nada com isso. Minha parte, é o que a Bíblia está falando ali, é que eu estou repartindo o que eu tenho com quem está necessitado. E aí ele segue falando, pois são sacrifícios como esses. Isto é um sacrifício que é agradável a Deus. Não é só agradável, não, muito agradável a Deus. E aí ele segue falando, obedeçam aos seus líderes espirituais. Quem são os líderes espirituais desta igreja? Você sabe? Hã? Vocês não sabem? Levanta a mão quem são os líderes espirituais. Não, os líderes espirituais dessa igreja, levanta a mão. Ah, é? É verdade, eu sou dessa igreja. E aí ele fala assim, obedeçam seus líderes espirituais e estejam prontos a fazer o que eles disserem. Porque o trabalho deles, olha só, é cuidar de vocês. O trabalho dos líderes espirituais é cuidar de vocês. Esse é o nosso trabalho. E dá trabalho. E Deus julgará. Não é você que vai julgar o coleguinha, olha só. É Deus, é muito mais sério o negócio. Deus julgará se eles fazem isso bem. Deem-lhes motivo para prestarem contas de vocês ao Senhor com alegria. Quando você, teu líder espiritual, seus líderes espirituais dão a direção para você e você segue aquela direção, eles ficam felizes. Eu fico feliz. Né? Como uma mãe. A mãe é líder espiritual dentro da casa dela, é ou não é? A mãe é o líder espiritual na casa dela. E quando ela fala para o filhinho, para a filhinha, faz tal coisa. Quando ela fala para o marido... Quando a gente dá uma direção para a nossa casa e a nossa casa obedece, a gente fica feliz. A mesma coisa na igreja. Ele fala assim que aí façam para que eles tenham motivo de ficar alegres e não tristes, porque se eles fiquem tristes, vocês vão sofrer com isso. A mesma coisa quando a mãe fica triste com você. Você sofre e o marido sofre e a casa inteira sofre quando a mãe está triste. Esta é a realidade. Né? Então ele fala assim, ore por nós, pois a nossa consciência está limpa e nós desejamos conservá-la assim.
Acho que é até aí, né? Ah, não, é até o 19. Eu, especialmente, o Paulo falando, e a Aurelisa também, estou precisando agora mesmo das orações de vocês, para que eu possa voltar a vocês o mais breve possível. Não era podia ter terminado no 18 mesmo. Então, olha só, ora pela gente, ora pelos líderes espirituais. Né? Eu sei que tem muita gente que ora, mas às vezes a gente esquece, né? Então, ora. Ora para que, assim, a direção que é passada, a gente consiga cumprir. Se, puxa, mas o que esses líderes estão pedindo é muito demais, eu não aguento. Converse. Você tem abertura para conversar, falando, nossa, vocês estão exagerando demais isso aí. Vocês querem que a gente venha todo domingo no culto? Isso é um absurdo. É um absurdo vocês exageram. É exagero demais um negócio desse. Né? Então, assim, o que a gente deseja? Que a vontade de Deus se cumpra. Que a nossa vida aqui na Terra seja a mais suave possível. Eu falo, eu sou uma pessoa, eu não sei, a minha cabeça ela funciona de uma maneira diferente, porque em tudo que eu faço, eu procuro achar satisfação. Tudo me manda fazer o que for. Tem coisas que eu não gosto de fazer. Tem coisas que eu não consigo fazer direito, mas eu procuro fazer a melhor maneira possível. Ah, mas o outro vai fazer melhor. Ok, é a minha melhor maneira possível, não é a melhor maneira possível do outro. Né? Mas eu, em tudo, todos os sacrifícios que eu faço, eu procuro achar para minha alma satisfação. Entende? Por exemplo, minha irmã teve câncer e eu tive que ir lá cuidar dela. Não é agradável, né? Não foi uma coisa fácil, emocionalmente, espiritualmente, mas eu procurei, nos tempos que eu estava ali com ela, estar conduzindo aquilo da melhor maneira possível, com o mais leveza possível. E é isso que eu aconselho a você. Né? No sacrifício que você tiver que fazer, faça da melhor maneira possível. Se está além da sua força, se aquilo ali, nossa, está te custando muito, você às vezes não foi chamado para aquilo. Teve uma época que eu trabalhei como recepcionista da diretoria. Eu não servia para aquela função. Eu já contei aqui, eu ia para o banheiro chorar todo dia, porque eu tinha que mentir todo dia, ou dizer que estava, sendo que ele não estava, ou dizer que ele não estava, sendo que ele estava. Eles, porque eram 5, eram 5 diretores. Trabalhar com o chefe dos chefes, um deles era o presidente. É a pior coisa. Porque eles são os chefes dos chefes. Você vai brigar com quem? Você vai reclamar para quem? Eu não servi para aquele emprego. Eu aguentei ali 1 mês e meio, gente. Olha que eu sou uma pessoa perseverante. 1 mês e meio, pedi para sair, bate o sino. Onde é que eu faço para sair desse negócio aqui? Entende? Tem coisa que vai ser além da tua força. Então, ok. Mas o que Deus te pedir, o que Deus te falar para você, vem, Ele vai te capacitar para viver. Porque neste caso, deste emprego, não foi Deus que me deu. Eu queria trabalhar. E eu aceitei. Primeira coisa que apareceu, eu aceitei. Entende? Nem tudo que você ora, e eu orei, tá? E nem tudo que você ora, e Deus fala, ok, vai então, você está pedindo, e eu fui e tive a experiência que não sirvo para isso. Não sirvo para isso, tanto que eu tinha pessoas na igreja que trabalhavam e faziam isso e falavam, gente, não é você que está mentindo, é ele, eu não consigo. Eu. Não consigo. Entende? Para mim, a pessoa, aquilo ali não cabia. Quanto que eu fiz outras coisas. Eu lavei banheiro de McDonald's na praia de Botafogo. Que é, você lava banheiro de um lugar que passa todo tipo de pessoas do universo. Porque é lugar turístico, né? Do universo mesmo. Tem até ET de Varginha está passando por lá. Esses alienígenas que estão aparecendo aí pela Terra, eles aparecem em frente ao Pão de Açúcar. Você tem a vista ali do Pão de Açúcar. Qualquer ET de Varginha está lá naquele banheiro. E sabe lá como que os ETs de Varginha usam o banheiro, né? Pois é, eu tinha que limpar, sendo que eu não limpava a pia da minha casa. Mas eu trabalhei lá e foi um dos trabalhos que eu mais encontrei satisfação.
porque eu aprendi muito, entende? Deus vai te exigir coisas, você vai se oferecer como um sacrifício por amor a Ele. Você vai perder a vida, mas você vai encontrar a vida eterna em Cristo Jesus. E naquele lugar eu pude evangelizar, eu pude levar a palavra de Deus para muitas pessoas, do meu jeito de ser, né? Com o meu temperamento. Para finalizar, Salmo 33, do 13 ao 15, isso é para ficar na nossa mente. Porque você vai perder a tua vida no melhor lugar possível. Lá do céu, o Senhor olha para a terra e vê toda a humanidade. Do seu santo lugar onde ele vive, ele observa a vida de todos, 8 bilhões e tantos mil habitantes da terra. Ele observa a vida de todos. Ele fez cada um de nós. Foi ele que fez você. Foi ele que fez a Gabi linda com esse cabelo lindo. Foi ele que fez a Júlia linda com esse cabelo lindo também. Foi ele que fez a Lúcia linda com esse cabelo lindo. Foi ele que fez a Márcia com esse cabelo lindo. A Márcia, cada dia ela tem um cabelo lindo diferente, né? De cores, de tamanhos e volumes diferentes. E são todos lindos. Não são todos lindos, Luciano? Deus fez cada um de nós. E conhece cada coração. Ele conhece o coração do soldado. Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele conhece as nossas dores, as nossas angústias, as nossas alegrias. Ele conhece a nossa solidão. Ele conhece. E tudo o que a gente faz, Ele conhece. Então, isso tem que estar guardado dentro de você. Essa convicção que você não está sozinho nessa terra. De que o Senhor está com você. Que Ele se faz presente. Então, você vai perder a sua vida no melhor lugar possível. Porque é em Cristo. A Bíblia fala que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. É onde está a nossa vida. Quando ele fala para perder a vida, é para você se encontrar em Cristo. Agora você vai se colocar de pé. Glória a Deus. Coloca a mão assim no seu coração. Senhor, a gente quer perder a vida em Cristo Jesus. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece as nossas necessidades. Nós somos teus escravos aqui na terra, teus prisioneiros, Jesus. E nós não temos nada de bom, Senhor, em nós mesmos. Mas na tua presença, Senhor, nós encontramos a salvação, nós encontramos a esperança. Na tua presença, Senhor, nós encontramos a redenção. O véu se rasgou, Senhor, e a gente pode chegar, olhar no Senhor face a face. A gente teve esse encontro um dia, a gente quer renovar esse encontro todos os dias, Senhor. E te conhecer cada dia mais, conhecer o que está se passando dentro do teu coração, os teus desejos para a nossa alma. Nós ansiamos, Senhor, por perder